Boa noite, pessoal. Estamos aqui ao vivo para fazer uma live do caso de sucesso da empresa Tensei. E hoje nós entrevistaremos o Thiago Dines. Vamos verificar se ele vai entrar aqui com a gente. Só aguardar uns minutinhos. Que tivemos alguns problemas técnicos de ele conseguir acessar. Vamos ver se dessa vez vai dar certo. Enquanto isso, né, que a gente aguarda aqui, a empresa Tensei é uma empresa... Ah, deu certo, olha ele aqui, ó. Ô, Thiago, vou te convidar aqui a aceitar. Te convidei aí, Thiago, vê se aparece para você. Boa É, noite! sucesso! Tudo Boa bom? noite. Deu Tudo e certo? você? Desculpa aí. Eu sou meio Imagina! cabeçudo com essas coisas. Não, é que às vezes também pode ser tecnologia, né? Nossa tecnologia às vezes dá uns bugs que nem eu sei explicar. Mas que bom que deu certo. É isso. Feliz de te ver aqui com a gente. Boa noite. Igualmente, prazer. Obrigado pelo Prazer. convite. Então, esse é o Thiago Dines, vai ser nosso convidado de casos de sucesso. Vou apresentar rapidamente, né, ele para vocês, aí depois deixo aberto para você complementar. O Thiago Dines, ele é médico veterinário, formado pela USP, administrador de empresa pela FGV e tem 14 anos de experiência em vendas e gestão de equipe. E também é um dos fundadores da Tensei, que é o nosso caso de sucesso de hoje, né? Que nós vamos conversar aqui um pouquinho. Gostaria de complementar, Thiago? Não, eu acho que é isso aí. É só uma correção que eu acho que eu acabei de passando a informação errada. A gente acabou não fundando a Tensei. Eu te conto a Ah, história assim que a gente entrar no tá. negócio, mas nós assumimos ela em 2017, Tá. a Tensei. Tá, joia. Então ele é o novo proprietário, vamos dizer assim. É isso? Exato. Aí tá certo. É isso aí. Ah, bacana. Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre essa empresa, show. Tiago, nos conte um pouco sobre a história, né, da Tensei, quando, como surgiu, né, como que foi essa história, como, né, quando ela foi fundada, como que funciona. Então, vou contar a história inteira. A Tensei, ela existe desde 2014, né? Então, ela foi fundada por uma moça chamada Bernadette Romanzini. Uhum. E aí, assim, ela era budista, mestra de Aikido e vegetariana. Uau! Então, ela começou a Tensei fazendo comida que ela queria comer, né? E não achava no mercado. Aqui na Serra Gaúcha as coisas demoram um pouco mais para chegar, ainda mais essas coisas plant-based, né? Na terra do churrasco, a coisa que plant-based é um pouco mais suave para chegar. Uhum. Então ela começou fazendo ali a comida que ela gostava de comer e acabou levando isso para alguns alunos dela, alguns amigos, parentes, familiares, enfim. E isso acabou virando um pequeno comércio, né? E aí ela montou uma pequena empresa para produzir esse tipo de alimentação plant-based, né? Na época não se chamava plant-based, era só vegetariano mesmo. Né? Não era chique assim. Uhum. E aí ela começou a fazer isso, virou um pequeno comércio, ela tinha alguns clientes em Caxias, em Bento, na Serra Gaúcha, né? E ela tinha uma linha gigantesca de produtos. Fazia refeição, fazia bolo, fazia um monte de tipo de hambúrguer, mais N coisas ali. E aí, no começo de 2017, em abril de 2017, mesmo fazendo estudo budista, mestra de Aikido e vegetariana, ela teve um ataque cardíaco aos 51 anos de idade, a Bernadette. Ah, E aí a empresa não tinha sucessão, era ela e a mãe dela, que é uma senhora de 86 anos, né, a dona Orlandina. E a Bernadette era muito amiga da tia da minha esposa. A família da minha esposa é de Farroupilha. Eu, pelo sotaque, você percebe que eu não sou daqui, eu sou de São Paulo, e aí casei com uma gaúcha, né? A ó, gente se conheceu na faculdade, e aí tivemos nossos filhos para lá, para São Paulo, para Ribeirão Preto e tudo mais. E aí a gente resolveu mudar para o Rio Grande do Sul um pouquinho antes, no final de 2016. E a ideia era empreender. A gente ia montar um outro negócio, nada a ver. A gente tinha feito um plano de negócio para uma lavanderia industrial, né? E uou, aí a gente ia fazer o serviço de locação de toalha para salão de cabeleireiro.
Uhum. que é um negócio que é comum em grandes capitais, mas aqui na Serra não tem. E a densidade de salão de cabeleireiro aqui na Serra é um negócio gigantesco, né? Então a gente acabou montando esse plano de negócio, aí aconteceu o que aconteceu aí da Bernadette, e a tia dela, a tia da Carol, apresentou a Pensei pra gente. Aí minha esposa adorou, falou, não quero lavar toalha, quero fazer hambúrguer, vou fazer hambúrguer. Olha, Então que vamos, né? sucesso! Aí mudamos tudo o plano de negócio, Uhum. e aí a gente começou a se aprofundar um pouco mais no que era veganismo, vegetarianismo. Assim, eu conhecia muito superficialmente, tinha alguns amigos ali vegetarianos, mas conhecia muito superficialmente. E aí a gente começou a pensar em como é que a gente queria incluir a Tensei, né? Como é que a gente ia posicionar estrategicamente ali a Tensei. E pensamos um pouco ali no negócio, conversamos com alguns compradores de grande rede de varejo, olhamos um pouco o mercado lá fora para ver como é que era. Lá o mercado é muito mais avançado do que aqui ainda, né? Uhum. E a gente posicionou basicamente assim, já avançando nas próximas perguntas aí, tá? Basicamente, a gente focou em ter uma alimentação inclusiva e sustentável. Esses eram os dois pilares que a gente queria como empresa, né? Então, basicamente, inclusivo, a gente começou a olhar como é que a gente conseguiria pegar alguns nichos de consumidores que hoje são negligenciados por grandes indústrias, né? A gente falou, puxa, beleza, quem não é representado hoje por grandes indústrias? E aí o primeiro ponto que a gente achou eram os alergênicos. Então, quase toda a comida, quase todo alimento que você vai a mercado, você vai encontrar algum dos alergênicos listados pela Anvisa. A Anvisa tem uma lista ali de 16 alergênicos alimentares, né? Que são substâncias que podem conter, naturais ou adicionadas aos alimentos, que geram algum tipo de reação. Desde um leve desconforto, alguma distensão gástrica, até casos mais extremos que podem levar a óbito, né? E é muito difícil para quem tem alergia alimentar você comer fora ou você comprar alguma coisa no mercado, que é o tempo inteiro você lê rótulo. E a maior parte das indústrias, principalmente de alimento, o foco é o custo muito baixo. Então você tem que ter um produto que seja extremamente barato para que ele suporte todos os ônus da cadeia de distribuição e chegue até o mercado, até o consumidor final, num preço acessível, né? E para isso você acaba fazendo mão de muita coisa que tem que ser matéria-prima barata. Então você bota muita coisa. Tem a soja, que tem glúten, que tem aí amêndoas, castanhas, que tem a látex, que tem a lactose, enfim, toda a lista de alergênicos ali. E aí isso para o alergênico é muito complicado. A gente falou, puxa, beleza, então, achamos um nicho, vamos fazer uma alimentação inclusiva sem alergênico. O que mais a gente pode incluir no portfólio da Tensei? E aí a gente viu que tinha algumas pessoas que buscam, essa busca é crescente, de alimentação orgânica. Então, a hora que você fala em alimentação orgânica, não é uma alimentação só sem agrotóxico. Esse é o principal do orgânico, né? Que é um alimento mais limpo, é uma semente crioula, então ela não é geneticamente modificada, tem uma série de pormenores ali. Mas a alimentação orgânica, ela faz uma divisão de renda mais igualitária. Então, toda alimentação orgânica, ela é necessariamente feita por famílias que moram no campo e vivem daquilo, né? Vivem da produção. Então, normalmente, você não tem uma monocultura, você não tem produção gigantesca de uma cultura só, como é o Brasil na maioria, né? Soja, milho, arroz. Toda a produção orgânica, o cara tem ali uma lista de pelo menos uns 20, 30 itens que ele planta em quantidades pequenas. Então o cara planta um pouco de cenoura, o cara planta um pouco de repolho, o cara planta de alface, tem umas árvores frutíferas e tudo mais, para que ele tenha produto o ano inteiro para vender, né? Seja vender na feira, seja vender em escola, qualquer coisa que vale. E aí a gente viu que era uma oportunidade aumentar um pouco mais a penetração desses produtos orgânicos, que às vezes é difícil e precisa só de alguém para ajudar a processar e movimentar essa roda. Aí falou, puxa, então beleza, vamos atender esse público também. Então, basicamente ela é tudo 100% vegetal, ela é tudo hipoalergênico, orgânico. Para ser mais inclusivo e sustentável, a gente tinha que ter 100% vegetal. A linha inteira é 100% vegetal. Então, a gente atende o público vegano e vegetariano por ser inclusivo, né? E a gente foca principalmente em valor nutricional. Quando a gente olha o produto, a gente olha o que a gente quer entregar para o consumidor final em questão de nutrientes, né? A gente entende que a alimentação existe ali o lado prazeroso de se comer, quem não gosta de comer um doce, alguma coisa ali que dá prazer, mas basicamente a gente come para se manter vivo, né? Para gerar ali o aporte de nutrientes que a gente precisa.
Então a gente olha nutricionalmente, todo produto da Tencel é muito bem balanceado, né? Para que ele não destoe. Se a gente vai dar 10% da carga de caloria, a gente tem que dar 10% da carga de proteína, de carboidrato, de fibra, de gordura, de sódio. Então ele tem que ser mais equilibrado. Então, isso, a hora que você compara com o que se tem no mercado hoje, principalmente de alimentação mais corriqueira, é muito difícil você ter. Normalmente você tem produtos que são umas bombas de sódio e gordura, que é o que dá gosto, né? Mas nutricionalmente é muito complexo. Então a gente olhou isso e falou, beleza, tá aqui uma linha interessante da gente seguir, vamos começar por aqui. E aí começamos a olhar como é que a gente fazia isso de uma forma mais sustentável. Então a gente foi tomando ao longo dos anos, a gente começou em 2017, né? E aí, em 2017, a gente fez assim, a gente começou com 4 sabores de hambúrguer. Esse era um deles, que é o de berinjela, berinjela quinoa. Esse é o de grão de bico, com semente. E na embalagem tem tudo declaradinho, né? Os alergênicos, tudo bonitinho. Isso, tem tudo bonitinho. Aí ele diz aqui, tá vendo? Ele diz que não tem, né? não tem soja, não tem glúten, não tem conservante, não tem transgênico. Esse é o nosso de brócolis. Que lindo. Tá? E esse foi o primeiro orgânico que a gente teve, que era um hambúrguer de cenoura e quinoa. Olha, que bonito. É bonita a embalagem. É bonita. A nossa designer que é fera. Por acaso é minha cunhada, eu tenho que falar bem dela, senão ela me bate. Tá aí assistindo. Muito e aí, assim, a gente começou a olhar como é que a gente fazia isso de uma forma mais sustentável. Então, por exemplo, todas as nossas caixinhas, elas são zero plástico. Tudo que a gente faz na Tencel. Então, a nossa embalagem é um celofane compostável, ela degrada no ambiente até 8 meses. A nossa caixinha ela não tem um verniz plástico, a gente adotou uma fibra um pouco diferente para ela dar uma resistência maior e tudo mais, mas a gente não precisa usar o plástico. A gente fecha a nossa caixa master com uma fita de papel craft e uma cola ativada por água. É um negócio meio maluco, mas funciona. E é sustentável. E veda bem, assim. Veda, é impressionante. Olha. Cola que é um demônio. A hora que você colou e a cola secou, você não solta mais. Olha. Só que assim, é mais caro do que uma cola plástica, é mais caro do que uma fita plástica. Mas tudo bem, é a proposta da gente ser sustentável. Né? E aí a gente olhou para a produção, como é que a gente conseguiria fazer isso. Então a gente tem energia solar, a gente gera uma parte, ainda não dá, dá uns 60% aí da nossa própria energia. Show. A gente tem uma composteira no fundo da fábrica, que a gente trata os resíduos que sobram da produção, que basicamente é talo de cenoura, é algum pedaço de um brócolis que não foi bem, o que sobrou ali da berinjela, os grãos de bico mais esquisitos, enfim, ficam para lá. E a gente tem agora uma máquina de ozônio para higienizar os legumes, né? Então a gente não usa mais cloro, a gente usa ozônio que diminui muito a carga de água, a gente gasta 1/3 da água que a gente gastava antes. E a gente não joga cloro no meio ambiente, né? Então você diminui o estresse ali no meio ambiente em relação a isso. Seria então, para basicamente é isso. No lugar do cloro, para tirar a carga microbiológica. Isso. Que bacana. Exatamente. Ela é muito mais eficiente, né, do que o cloro e ela é, economicamente sustentável, né? Ela é, como é que é? É ambientalmente friendly, né? Basicamente sim, assim. Sim. Que bacana. Então, ela é muito mais sustentável. E, de novo, é um investimento que você tem que fazer. O cloro é extremamente barato. Em São Paulo, a gente conhecia como Cândida, né? Sim. Aqui o pessoal chama de Kiboa, que é outra marca. É bem Mas isso é solução clorada. Então, isso é extremamente barato. E aí a gente adotou outras medidas para que seja um pouco mais sustentável. Né? Aí, continuando a jornada, Mayara, assim, a gente começou com esses 4 hambúrgueres que eu mostrei primeiro. Né? Aí a gente falou, não, precisamos ter mais produtos, só 4 hambúrgueres é muito pouco. Na verdade, a gente tinha um monte. Aí a gente foi enxugando os hambúrgueres e ficou só com 4, né? Ela falou, não, é muito pouco, a gente precisa fazer outra coisa. Eu falei, o que a gente pode fazer? Então, vamos fazer uns nuggets. Eu falei, vamos fazer uns nuggets, né? Só que assim, por formação, eu sei zero de produção de alimentos, desenvolvimento de alimentos, eu sei zero. Eu sou veterinário e administrador, né? Sim. Aí eu falei, puta, como é que eu vou fazer um nugget? Eu não faço a menor ideia. Aí a gente achou uma engenheira de alimentos que topou um projeto com a gente aqui, e a gente falou, beleza, então vamos fazer os nuggets. Aí a gente fez. Aí esse é o nugget de grão de bico. Olha, que bonito. E esse é um nugget orgânico de quinoa e cenoura. Olha, que bacana. E daí vocês empanam ele com o quê, para não ter o glúten? A gente empana com
Sabe aquele... Já comeu chocolate crocante? Que tem aquelas bolinhas de arroz? Sim, A sim. gente empana com aquilo, óleo de girassol, cúrcuma e fécula de mandioca. Uau. E extrato de levedura. Fica inacreditável. E aí, assim, para ser saudável, a gente não pode fritar, né? Todo nugget, ele é pré-frito na linha de produção. A Hum, gente escolheu não fritar, então a gente pré-assa ele. Ele passa por 20 minutos ali a 170 graus no forno combinado. Então o olha. nugget já sai crocante, pré-assado, é mega rápido para fazer em casa, tudo mais. E é nutricionalmente incrível, né, esse produto. Aí falou, puta, legal, agora a gente já tem os hambúrgueres e os nuggets. Uhum. Tá tranquilo, não, puta, não, temos que fazer umas coisas. Mais coisa, quero mais coisa. Vamos fazer salsicha. Ela falou, puta, mas salsicha é treta, hein? É muito difícil de É um fazer, desafio? é complicado. É o desafio. Aí a gente foi atrás da faculdade aqui do Rio Grande do Sul, né, da Federal. Aí fizemos uma parte do projeto com eles, só que não chegou exatamente aonde a gente queria. Aí a gente encontrou um doido aqui, em Lajeado, que é uma cidade do Rio Grande do Sul. Aqui tem muita indústria de carne, né? Uhum. E aí esse pessoal, eles fazem os mix de embutido, de salsicha, de mortadela, salame e tudo mais, para os grandes frigoríficos daqui. Uhum. E aí o engenheiro de lá, por coincidência, a filha, o Juliano, cara, muito gente boa, nunca canso de agradecer. Uhum. E, por coincidência, a filha dele estava virando vegana, ela era vegetariana, estava virando vegana. E aí ele falou, cara, tudo que eu acho aí no mercado é uma porcaria para ela comer. Vamos fazer o seguinte, você manda os produtos para mim, eu dou para ela e eu te ajudo a finalizar a salsicha, né? Ah, Aí, pô, cara, legal. tá ótimo, vamos nessa. E aí ele ajudou a gente no final do desenvolvimento da salsicha. Aí hoje a gente tem assim, isso é uma salsicha de Olha, feijão, girassol e fungo, que diferente. Bonita. Ela é diferente. é diferente. É uma salsicha preta, parece uma morcela, mas é bom. Uhum. Isso é uma salsicha de grão de bico e levedura nutricional. Uau. E aqui a gente tem a primeira salsicha orgânica do mundo, que é uma salsicha de cenoura e quinoa. Olha, que bacana, É que bacana. show. Uhum. Muito É bem show. incrível. E aí, assim, todas as salsichas, elas são já pré-cozidas, né? E aí Uhum. elas vêm embaladas num celofane biodegradável, você consegue descongelar ela já direto no celofane e fazer do jeito que você quiser. Hot dog, cortar ela e botar no molho, fazer no grill. A gente já fez na churrasqueira, bota uma fogueira ali e bota elas na grelha e vai. Assim, de qualquer jeito você consegue fazer. Olha. E tem tido uma aceitação muito legal da salsicha, porque a gente não busca nada em imitar o sabor da carne, né? A gente valoriza o sabor do legume que está lá, porque a ideia é você valorizar o nutriente natural. A gente entende que a natureza passou por milhares de milhões de anos aí num processo de seleção natural, né? Então, basicamente, o que a gente tem hoje é o que resistiu a esse processo árduo de seleção e de fornecimento de nutrientes, né? Então, quanto mais a gente conseguir aproveitar disso, melhor. Quanto mais a gente conseguir combinar um legume, uma semente, um grão, uma farinha, alguma coisa que valha, combinando esses nutrientes deles, melhor do que a gente buscar numa indústria de ingredientes onde a maior parte vai ser ou artificial, ou você vai ter ali uma contaminação cruzada com alergênico, que acaba fugindo do que a gente precisa. Então, a gente tenta sempre manter o mais próximo da natureza o possível, né? Aí, olhando no mais próximo da natureza, a gente começou a pensar em como é que a gente conseguia valorizar a natureza local e, ao mesmo tempo, trazer uma nutrição mais direcionada para algumas faixas etárias, né? Então, a gente fez esse aqui, ó, que é Ah, um hambúrguer de então. pinhão do Piá e Araçá, que é um hambúrguer orgânico, Uhum. que é o primeiro produto que valoriza, basicamente, Mata Atlântica. A gente sempre vê falar muito Olha. produto de Mata Amazônica, né? Sim, sim. Só que a hora que a gente olha a Mata Atlântica foi o que a gente mais detonou, porque é tudo litorâneo, né? E a gente aproveita-se muito pouco. Então, por exemplo, o pinhão é uma coisa que é mega comum aqui no sul. Você está em São Paulo, né? É no interior de. Eu sou de Limeira. É no interior, pertinho de São Ah, Paulo. interior de São Paulo. É. Então, aí a gente não tem muito costume de comer pinhão. Não, é É bem muito difícil, é raro. no máximo uma festa junina aí. Sim, Aqui no sul é mais comum, né? E aí o butiá é o que a gente conhece aí em São Paulo como coquinho. Sabe aqueles coquinhos amarelo, sim. Uhum. pequenininho? Isso aqui é o butiá, né? Eles chamam de butiá. E o araçá não tem aí, só conheci aqui também. Só que são frutas de Mata Atlântica.
Uhum. Então a gente fez um hambúrguer focado para tradições gaúchas, para insumos gaúchos, porque você tem muito gaúcho espalhado no Brasil. E essa galera acaba sentindo muita falta do que se tem aqui no Sul. Então, isso Uhum. talvez seja uma forma da gente trazer a agricultura orgânica de volta para isso e atender um pouco os anseios aí da gauchada espalhada, né? Oh, que bacana. Então, Vocês trouxeram esse a a gente fez tradição à agora. tona. Exatamente. Aí a gente lançou agora esse aqui. E aí a gente começou a olhar o que a gente podia trazer nutricionalmente para algumas faixas etárias, foi o que eu te comentei. Uhum. Então a gente fez um hambúrguer focado para a terceira idade, para a melhor idade, como minha Olha, mãe diz. É que esse aqui, ó. legal. Que é o hambúrguer de Olha, tomate, de grão de bico, tomate e farinha de semente de uva. olha. Então, para esse produto aqui, Mayara, a gente olhou, a gente conversou um bom tempo com um nutricionista, com um oncologista, geriatra, uma série de coisas, e a gente viu que ele precisava ter um aporte muito grande de Uhum. antioxidante, fibra e cálcio, né? Que eram o que saiu dessa nossa pesquisa aí. Então, basicamente, a gente fez um hambúrguer focado nisso. Como é que a gente conseguiria fornecer esses insumos, ou esses nutrientes, para atender nutricionalmente um pouco melhor essa faixa etária. Óbvio que não é exclusivo para essa faixa etária, mas foi pensado para eles. Né? Sim, que show. E Então, por esse foi o isso primeiro que a que gente fez. tem a farinha de semente de uva, porque ela é rica em compostos Isso, bioativos e antioxidantes, né? Oh, que legal. exato. A gente ainda tem aqui, ó, vou ler alguns ingredientes que também colaboram com isso. O tomate é um deles. A Uhum. gente tem semente de abóbora, a gente tem a própria farinha de semente de uva e a gente tem o ácido ascórbico, que é a Ah, vitamina C. sim. Antioxidante forte também, ó. Que potente. Exatamente. Aí sim. Topzera. Uhum. E aí a gente ainda nessa linha de olhar mais nutricionalmente, a gente está desenvolvendo, deve lançar agora final de maio, começo de junho, uma linha focada para criança. Hum. E aí a ideia é que tem um hambúrguer e um nugget, também focado para criança. A gente fez alguns testes com a criançada na escola para ver a sensibilidade, né, se a garotada gostava, e tem tido uma aceitação razoável, interessante. E aí esses hambúrgueres e os nuggets, eles vão ser fonte de ferro, cálcio e zinco, vitamina C, vitamina D e vitamina B12. Então, a ideia é que você consiga apresentar uma nutrição ali mais saudável e sustentável para a criançada, mas que, ao mesmo tempo, você leve um aporte nutricional interessante para esse tipo de consumidor. Né? Então, Sim. de novo, a gente olhou nutrição. Como é que a gente consegue incluir mais pessoas nesse tipo de alimentação? Aí, só para acabar a linha, eu estou acabando já, hein? Juro. Ó, aí a gente fez uma linha de lanche pronto, que a ideia era pegar esse consumidor em outro momento de consumo. Então, aqui Olha, está o que a gente chama show. de bag to go. Né? Linda Esse é o embalagem de também. hambúrguer de cenoura e esse é o de grão de bico. Oh, que show. E ele vem, tipo, congelado. Você só descongela no micro-ondas e já pode consumir. Essa é a 2 ideia? minutos no micro-ondas e come. Então ele já é o lanche pronto. Aí ele tem o pão, o patê, o molho e o hambúrguer. Uhum. Né? Então é um pão todo especial. Ele tem um monte de semente, farinha de painço. Ele é todo ali naturebaço, né? Ah, E que aí a gente legal. faz o molho de semente, patê de semente de girassol e abóbora e um molho de ketchup e mostarda, junto com um dos hambúrgueres, ou de grão de bico ou de cenoura. E assim, ficou incrível também. Vai que vai. A gente volta e meia janta ele aqui em casa, e é bem bom e é prático, né? Muito prático. E nutritivo, né? Só com ingrediente nutritivo. Muito Nutritivo. bom. Que show! Você tem uma Exatamente. gama de produtos muito bons, assim, eles são ricos nutricionalmente e são inovadores, super inovadores. Porque eles têm os É, nichos, né? Dentro dos os públicos específicos e ainda tem os ingredientes e as necessidades diferentes, né? Tem, tipo, quem quer consumir rápido, quem, né? Muito bacana. Parabéns. exatamente. E a gente tem a estratégia que basicamente é a gente investir em P&D, né? Então a gente tem aqui, ó, para não falar besteira, esse ano a meta é a gente lançar mais 12 novos produtos. Então, Uau! a gente tem um monte de Não, não coisa no para. forno aqui desenvolvendo. Uhum. Não, a gente tem 12 produtos, tem 4 ou 5 já prontos para lançar, que estão nos finais ali, ajuste de embalagem, ajuste de arte, esse tipo de coisa. E tem alguns que estão mais embrionários, que a gente começou os projetos agora. Né? Uhum. Então, um deles a gente está desenvolvendo um camarão vegano, que a gente está fazendo com o pessoal aqui da Uau! Faculdade de São Leopoldo. E aí a gente está trazendo junto com alguns fornecedores uma tecnologia alemã para a gente fazer mortadela vegana e um salmão vegano. Mas tudo está Uau! muito no começo. Né? Uhum. Mas a ideia é evoluir isso ao longo do tempo.
E aí a gente deve lançar ainda nesse ano um hambúrguer onde a gente torna inclusivo de uma outra forma. Então, por exemplo, a hora que você olha hoje esse mercado de produto natural, produto vegano, você acaba ficando muito em classe A e B, né? O poder aquisitivo exige um pouco mais. E aí você acaba negligenciando uma outra fatia de consumidor, que é classe C, D e E, que também precisaria de um alimento saudável, nutritivo, inclusivo. Então a gente começou a pensar em como é que a gente conseguiria incluir esse tipo de fornecedor, esse tipo de cliente, né? Esse tipo de consumidor. E aí a gente fez, a gente está, hoje inclusive eu estava testando, como é que a gente faz um hambúrguer que chegue para o consumidor final por até R$ 2,25. O hambúrguer de 50, 60 gramas. Né? E aí, assim, R$ 2,25 é muito desafiador, porque hoje em dia o batom basicamente custa quase R$ 2,25. Um bombom, você não compra quase nada com R$ 2. E aí a gente começou a olhar como é que a gente conseguiria fazer isso. E a gente começou a ver algumas oportunidades, Maiara, que assim, por exemplo, um dos hambúrgueres que a gente vai lançar é um hambúrguer de feijão e couve. Vai ser um hambúrguer orgânico e que vai chegar para o consumidor por até R$ 2,25. Né? 2,25, 2,50, vai depender do canal de venda. E aí a gente falou, puta, beleza, mas como é que eu consigo feijão barato? Aí a gente foi conversar com um fornecedor nosso que planta o feijão. E ele me falou assim, olha, a gente tem o que ele chama de feijão de terceira, né? Você já separou feijão na sua vida? Já escolheu feijão? Já. Já, né? A gente tinha esse costume, hoje em dia já não se faz mais. Mas sempre tinha aquele feijão que era meio quebrado, aquele feijão que era mais murcho. Esse você punha na panela ou você jogava na bacia para jogar fora? Eu separava se fosse muito feio. Se tava só em uma dia eu gostava, mas alguns eu separava. Se ele estava muito feio, jogava fora, fazia a mesma coisa. E aí, assim, esse feijão, nutricionalmente, ele é igual ao feijão bom. Exatamente igual. Só que pra gente ele é feio e não serve. Aí eu falei, não, pra mim agora o feio é o maravilhoso, eu quero feijão feio. E aí o fornecedor falou, beleza, eu tenho. Normalmente a gente dá isso pros porcos comer, dá pras galinhas. Falei, não, vende pra mim. Então a gente gera uma renda para esse fornecedor, né, para esse produtor que era um produto que ele não venderia. E é um produto que normalmente, por exemplo, feijão ele vende, sei lá, R$ 8 o quilo, ele vai me vender esse feijão a R$ 1 o quilo. Tá ótimo, é um feijão bom, vamos usar. E aí a gente vai conseguir fazer a mesma coisa com a couve. Então, por exemplo, o produtor que planta a couve, ele leva para a feira, o que ele não vende, ele leva de volta para a casa dele. Só que ele não tem como armazenar. Então isso aí acaba virando alimentação animal. E ninguém na feira vai lá comprar aquela couve mais murcha, aquela couve mais amarelada, esse tipo de coisa. Então a gente conseguiu com os produtores aqui da região, ao invés de voltar essa couve para casa, a gente passa na xepa, né, no final da feira, juntando essa couve, e a gente processa ela aqui, cozinha, tritura e guarda ela congelada, né, processada, para montar o hambúrguer depois. E a mesma coisa a gente conseguiu depois com grão de bico, conseguimos com arroz, conseguimos com uma série de outras coisas ali, cavucando um pouco os fornecedores. Então a ideia é que a gente consiga, e a gente vai conseguir um hambúrguer nessa categoria, um hambúrguer nutricionalmente equilibrado, na mesma proposta, sem alergênico, inclusive, blá, e ainda um hambúrguer orgânico. Então você torna inclusivo a alimentação não só pelo alimento em si, mas pela faixa social onde ele se encaixa, né? Então isso também é uma forma de inclusão que a gente começou a olhar aqui como é que a gente conseguiria fazer. Isso deve sair agora, nos próximos dias. E vai ser acessível para a população, né? Quem não... É o que você falou, que não está nesse público A, né? E, Thiago, assim, numa dúvida, né, em desenvolvimento, eu sei que esses produtos mais focados para o natural, que foge ao convencional, a tecnologia deles é mais desafiadora, né? Bem mais desafiadora. Vocês desenvolvem uma parte aí entre vocês têm uma equipe técnica, ou geralmente vocês fazem essas parcerias com universidades? Como que é, de modo geral? Então, depende do desafio tecnológico. Né? Por exemplo, no camarão, que é o que a gente está fazendo, é um produto que é mais tecnologicamente complexo, né? Porque você vai ter que dar textura, esse produto vai ter que aguentar um cozimento depois, ele não vai poder desmontar, tem ali alguns conhecimentos técnicos que são mais difíceis de se fazer. Aí a gente precisa recorrer para um especialista, né? Agora, quando são produtos mais simples, por exemplo, esse que eu te falei do hambúrguer mais barato, do hambúrguer de subproduto, basicamente o desafio é você criar a cadeia de fornecimento de matéria-prima. Então é um desafio muito mais comercial ali de relacionamento do que um desafio técnico do desenvolvimento do produto. Porque para desenvolver um hambúrguer
desse é muito próximo das receitas que a gente tem dos hambúrgueres aqui. Uhum. Então, eu consigo fazer. Óbvio, tem ali alguns testes para acertar a condimentação, para acertar a textura, para acertar uma coisa ou outra, mas isso é padrão, você vai ter. Só que o desafio desse produto é você fazer a linha de fornecimento, é você fazer o racional, é você achar os fornecedores certos para que você consiga chegar no custo desse produto. Então, você tem ali o desafio de desenvolver a cadeia de fornecimento, e não necessariamente o produto. Já no camarão, o desafio é outro. Então, dependendo do produto, a gente recorre a especialistas diferentes, né? Uhum. Entendi. E, por exemplo, esse camarão que vocês vão desenvolver, quem tem alergia a camarão poderia consumir ele. Exato. Essa é outra coisa, é outra forma de incluir. Uhum. Porque aí, se a gente consegue fazer o camarão, o céu é o limite, que o camarão talvez fique mais difícil. Mas aí você parte para qualquer fruto do mar ou qualquer marisco que naturalmente tem alergênico, você consegue fazer uma versão plant-based, que se atende ao mercado de vegano, vegetariano, que a galera que quer comer e não consegue, ou não come por opção, questões próprias, né? Mas você atende o pessoal que nunca comeu um camarão na vida. Imagina que triste, a pessoa que é alérgica ao Sim, camarão nunca comeu um camarão na moranga, um camarão empanado. sim. Falei, poxa, é triste. Então é uma forma de você incluir. É, ou comeu, descobriu que tinha alergia e foi só essa vez, ficou com trauma, né? Comi É uma vez assim às só, né? vezes, né? Acontece muito. Ah, que bacana. Você está pensando aí em vários. O seu produto já é meio que de nicho, ainda dentro do nicho você pensa em vários segmentos e consumidores, né? Isso. Muito bacana. Porque talvez olhando um pouco como negócio, a gente sabe que a gente nunca vai ser um negócio de escala gigantesca, porque a gente Uhum, focou em atender pequenos nichos. Então, quanto mais pequenos nichos a gente conseguir atender, maior é a chance da gente alavancar e ter mais faturamento, porque a uhum, gente vai juntar vários pequenos nichos. O que a gente espera é que no futuro esses nichos vão crescendo e a Tensei vai junto com ela, junto com esse uhum. nicho. Né? Então, isso a gente já imagina que deve acontecer em algum momento. Sim, E aí, quando a gente tiver grana suficiente para comprar BRF, comprar JBS, aí a gente muda um pouco de figura. sim, que bacana. Ia ser a revolução, né? A parte de plant-based, a parte né, essa vegana, vegetariana cresceu muito, né? Esses Tem últimos crescido tempos. muito. E isso é muito bom. É Vamos isso aí. falar um pouquinho, você já mostrou, né, os produtos, e aí eu ia perguntar, a Tensei tem o certificado vegano. Como que foi tirar essa Tem. certificação, né? Quais foram os desafios, as vantagens? Você percebeu algum benefício com essa certificação? Como que foi? Conta aí pra gente. Então, a certificação vegana em si não traz assim muitos benefícios, porque normalmente o pessoal que é vegano, ele tem o costume de ler os rótulos, né? É um público mais criterioso em relação a isso. Então é uma galera que já sabe identificar ali se o produto é ou não é vegano, principalmente em alimento, que é mais simples, onde você lê ali os ingredientes, você consegue saber. Quando você vai para cosméticos, esse tipo de coisa, é mais complicado, porque depende de testes na fábrica, que é algo que você não tem acesso, né? Mas para alimentação é um pouco mais simples. Então, o selo de vegano, a gente fez porque a gente achou que precisava fazer, mas ela não agrega muitos valores assim em relação a isso. O selo de orgânico, ao contrário, o selo de orgânico agrega, e aí é uma exigência muito maior de você ter. Né? Então, tem algumas, por exemplo, a gente acabou de passar pela vistoria dos orgânicos aqui ontem, e aí você tem que rastrear tudo, você tem que ter todos os certificados dos seus fornecedores, tem que ter todas as notas de compra. E aí, basicamente, o que faz o pessoal daqui, eles representam um mapa, o Ministério da Agricultura, né? Então, o cara chega e fala, beleza, ó, esse teu produto aqui, essa salsicha de cenoura que é orgânica, lote tal. Me dá as notas das matérias-primas que contém esse produto. Então, você tem que ter toda a rastreabilidade para comprovar que você tinha aquela matéria-prima orgânica, produzir aquele produto. Se você tiver algum problema lá na frente, você tem que saber quem eram os fornecedores daquela matéria-prima para poder rastrear esse produto lá na fonte. Então, exige um trabalho ali um pouco maior, né, Uhum. no orgânico. No vegano, é basicamente você comprovar as matérias-primas ali, é comprovar que você não processa nada de produto de origem animal. Então, é um pouco mais simples de se fazer, mas, ao mesmo tempo, os ganhos são muito diferentes. A balança do orgânico, você tem uma sensibilidade de mercado muito maior do que o selo vegano. E vocês têm a certificação de orgânicos também. A gente é agroindústria e aí os produtos que a gente certifica como orgânico, eles são pelo menos 95% da matéria-prima orgânica, né, conforme a lei exige. Uhum. Então a Ah, gente tem sempre um ou outro insumo ali que não é orgânico, basicamente é um tempero, é uma goma, uma coisa ou outra que não tem orgânico. uhum.
Então, pela lei, você pode ter até 5% de não orgânico. Os outros 95% tem que ser matéria-prima de origem orgânica. Orgânico. Ah, que show. E os dois você passa por auditoria, tanto o vegano como o É, orgânico. é que no caso do vegano nosso, o seu que a gente passou por auditoria uma vez, e aí sempre que a gente vai incluir produto, você passa a auditoria daquele produto. Do novo. O orgânico é todo ano. Todo ano você tem que passar pela auditoria e comprovar que você mantém as propostas. E aí você tem que comprovar que você não usa nada para higienizar, por exemplo, a cozinha, instrumentos, esse tipo de coisa. Você não pode usar nada que a lei não permita, que não seja atendido por orgânicos. Para você detetizar o pavilhão, as áreas comuns, você não pode usar químicos sintéticos. Tem um monte de regrinha ali do que você pode usar, do que você não pode usar. Ah, E aí todo ano eles vêm olhar para ver se está sendo feito. tem que ter tudo registrado, tudo certinho. Vocês têm que ter, até o fornecedor, você tem que ter gestão de todos os seus fornecedores, né? Para saber. A gente já tem que ter pela matéria-prima, né, Mayara? Pelo fato de não ter alergênico, já é um processo muito chato para você conseguir achar fornecedor. Sim. Aí você já tem que ter laudo de tudo. Tudo. Você tem que cuidar no transporte para não ter contaminação cruzada. A hora que chega aqui, você tem que tirar a embalagem externa e guardar na primária. Ih, é uma novena, você tem que rebolar, mas vai, né? É a proposta que a gente se propôs a fazer. Sim. É um desafio. Não deixa de ser, né? É um desafio em toda. Você tem que cuidar de toda a cadeia sua e de quem veio, né? Dos seus fornecedores. É isso aí. Eu ainda acho que seria mais fácil lavar a toalha, como eu te falei, mas a minha esposa não quis, então a gente Ah, mas aí você não ia poder inovar tanto, hein? É isso, também é verdade. Essa parte de inovação é muito show que vocês estão fazendo. Essa parte de inovação, de nichos, é muito bacana isso. E não sei se dá para inovar Obrigado. tanto. E, Esse é mais recente. e aí eu ia perguntar, talvez você já até tenha respondido em partes, né? Mas aí você gostaria de reforçar. Por que que a Tensei, eu vi no site de vocês, né? Vocês colocam que é uma escolha consciente, saudável e sustentável. Sustentável você já falou bastante, Já saudável falou, né? também, né? Mas você gostaria de reforçar? Não, eu acho que é um pouco do que a gente falou já, né? Que a gente olha, quando a gente fundou a empresa aqui, a gente olha todos os pilares de como é que a gente consegue fazer um alimento que dure para o futuro. Uma coisa que me bateu muito quando a gente estava pensando nisso, eu vi uma vez um post no Instagram de um cara que achou uma embalagem do Ruffles que 25 anos atrás, o cara achou no mato, assim, estava fazendo uma trilha e achou uma embalagem do Ruffles. 25 anos atrás, estava a data de validade da embalagem, e a embalagem estava intacta, Maia. Intacta. Nossa. Você lia tudo, não tinha um gasto, era igual se tivesse saído da gôndola, sabe? Uhum. Eu falei, putz, eu não quero passar essa mensagem, sabe? Eu não quero que a Tensei daqui a, sei lá, 30 anos, o cara ache um rótulo meu largado no lixão e o rótulo seja igual. Falei, cara, isso não é sustentável de jeito nenhum. Imagina a quantidade de rampas que se vende todo dia com esse tipo de embalagem, sabe? Aí eu falei, não dá. Então a gente tem que ser a gente tem que olhar sempre para o futuro e olhar com que o negócio seja perene, tanto financeiramente, que ele se mantenha em pé e que gere frutos, gere empregos, que gere renda, que distribua renda, mas que ele seja um negócio que para o planeta faça bem, sabe? Se um dia lá na frente a gente vender, fechar, o que for que acontecer com a Tensei, que a gente olhe para trás e fala, puta, o legado que a gente deixou foi show de bola, valeu a pena. Passamos a mensagem, né, da sustentabilidade. Exato. Uhum. Então, acho que basicamente é isso, né? E aí isso permeia todas as decisões que você toma. Sim, que show. Muito show. A proposta de vocês é muito. Eu acho que eu diria que é show, é sustentável e vocês têm uma certa. Pensa na logística reversa, né? Aquela coisa de você pensar no seu produto como um todo, de não gerar resíduo. Então, vocês têm Exato. essa política. Bacana. E aí a hora que você falou de logística essa aí, quando a gente foi pensar em embalagem, a gente discutiu muito, né? A minha esposa é mega crítica com essa coisa de sustentabilidade. Uhum. Ixi, ela fez a gente lavar a cabeça um bom tempo com bicarbonato e vinagre. Era uma loucura, mas era sustentável. Ela faz sabão, ela é meio maluca nessas coisas. Então, assim, a hora que a gente olhou sustentabilidade, a gente começou a pesquisar alguns números e a gente viu que o número de reciclagem no Brasil é muito baixo. Uhum. É tipo 8 ou 6, 7% ali que é coletado, e desses 7% que é coletado, é menos de 1% que é de fato reciclado, sabe?
Então a gente falou, poxa, não adianta a gente apostar na reciclagem, porque é um universo muito longo para isso acontecer no Brasil, sabe? É um processo de anos e anos. E eu não sei se a gente tem esse tempo inteiro para dar para a natureza digerir as nossas embalagens, né? Eu falei, não, a gente precisa pensar de uma outra forma. Vamos considerar que ele tem 95% de chance de cair no lixão? Vamos facilitar a vida da natureza para digerir essa embalagem no lixão, que é o que provavelmente vai acontecer. Então a gente olhou todo o processo para isso. A embalagem tem que ser digerida no lixão em no máximo um ano. Em um ano ela tem que ter sumido, tem que ter voltado para a natureza. Então, basicamente, a gente olhou essa parte das embalagens tudo para isso, né? Tem que atender essa premissa. Uhum. Show. Para não ter a reversa, né? Tem que ir para frente. Sim, sim. Pensando em não gerar resíduos mesmo, né? Sim, sim. É, minimizar o impacto, né? Impacto todo mundo vai acabar ambiental. deixando. Sim, sim. É isso mesmo. Tem muito pessoal aqui só comentando, Thiago, que consumiu o produto de vocês, está elogiando aqui embaixo, sabe, os comentários. No final a gente volta, aí eu vou lendo. Eu deixo para final. O pessoal Beleza. tá elogiando aqui, diz que já consumiu. É que passa muito rápido aqui para mim também. Mas aí a gente pode voltar depois no final. A gente tenta ver aí o comentário do pessoal, mas de forma geral, tô vendo Agora que eu só vi do elogio. padre, esse padre é uma É, figura. Esse padre é muito gente fina. Tudo bem, Paulo? o pessoal tá só elogiando aí, que eu tô vendo. Mas a gente volta Coisa depois boa. no final. E aí eu queria perguntar, né, que vocês participaram do Shark Tank Brasil, né? Para quem está aí nos assistindo, né? Não Participamos. sei se todo mundo está nos assistindo conhece, né? É um programa que tem os investidores, né? E a empresa apresenta o seu pitch para os investidores. E no caso vocês participaram, né? E eu queria saber com você, como que foi? Quais foram os pontos positivos da empresa teve com essa participação? Como que foi essa experiência? Então foi uma loucura, né? Shark Tank é um nervosismo danado. Porque, na verdade, assim, sempre adorei. Eu via as versões americanas, depois, Também quando veio para o adoro. Brasil, eu acompanhei também. Adorava. Ainda adoro, né? E aí, a gente estava pensando em como é que a gente conseguiria, porque toda empresa pequena você tem que rebolar um pouco ali nas finanças, né? Aí falou, puta, como é que a gente conseguiria, de marketing, fazer alguma coisa onde a gente tivesse uma exposição maior, mas um desinvestimento pequeno? E aí começamos a fazer um brainstorm. Dá pra fazer isso, dá pra fazer aquilo, dá pra fazer isso aqui, dá pra fazer Instagram, dá pra fazer isso aqui. Eu falei, e se a gente fosse no Shark Tank? Aí a minha esposa, não, você é doida, aparecer na TV, não tenho coragem para falar. Eu falei, não, mas vamos, vai que rola. Se rolar, porque eu sabia que o pitch ali, que é a parte ali de 1 minuto e meio, 2 minutos, é a única parte que não é editada, que é o que sai do jeito que você falou, né? Falei, na pior das hipóteses, a gente tem 1 minuto e meio em rede nacional, depois vai para a Band, né? Passa na Sony, depois vai para a Band, né? Falei, então a gente tem ali 1 minuto e meio em grande exposição para passar o nosso recado. De graça. Falei, pô, beleza, a gente economiza aí uns R$ 200 mil, que é o que deve custar 1 minuto e meio desses negócios. Sim. Aí ela falou, será? Falei, não, vamos tentar. Aí fizemos o processo de inscrição. Eles são mega rigorosos para você entrar lá. Eles olham tudo que é documentação da empresa, eles olham. Você tem que mandar um questionário gigantesco lá para eles, falando os números da empresa, blá, blá, blá. E aí você passa por uma auditoria junto com o pessoal da Fiesp lá na nossa época. E aí o cara te dá um monte de desafio ali para ver se o que você falou bate, por que você tomou tal decisão, por que aquele número é assim, por que não é assado. Já te deixa mega nervoso ali. Aí falou, beleza, passamos, tem que ir em São Paulo gravar. Aí nós fomos, acho que em maio de 2019, que a gente foi gravar. Ah, que legal. Era na 4ª temporada. E aí, assim, é o dia inteiro de gravação, né? Nossa. Você fica ali no começo, na parte da manhã, você grava ali as cabeças, né? E aí, à tarde, é que os Sharks chegam e você entra ali para conversar com eles. Então, no dia que a gente foi, eram, acho que 6 ou 7 empresas, e a gente foi a penúltima. Então, assim, a gente chegou lá 9 horas da manhã, e a gente entrou para falar com os Sharks às 6:30 da tarde. Nossa, Né? tipo o dia todo. Você já fica mega nervoso ali. Uhum. E aí, assim, tem a parte ali de programa, né? Que é para ser um show. Então, tem a parte que tem que ser o entretenimento. Né? Então, eles fazem de tudo para você ficar mega nervoso. Sim. Você entra lá e você fica 2 minutos olhando para os Sharks, eles olhando para você sem falar nada. Sério? Depois tem que falar o seu pitch, se você ainda lembrar o seu pitch, você tem que falar. E depois eles começam com uma enxurrada de perguntas. Mas uma enxurrada.
você ter uma ideia, a gente ficou lá com eles quase 2 horas, 1 hora e 48 minutos. Nossa. E isso resume em 5 minutos de episódio, né? Uhum. O pessoal da edição lá tá de parabéns, porque dá uma A enxugada gente só forte. assiste um inside, então. Não assiste tudo. Olha, É isso aí. interessante saber. Porque você sai do programa com uma intenção de acordo, né? De Uhum. investimento. Então, eles têm que exaurir o máximo de dúvida que eles têm ali sobre o negócio. Tem que conhecer o empreendedor, para ver se o cara conhece do mercado, conhece o que ele está falando, uma série de coisas. Então, eles vão ao extremo. Uhum. E aí você tem que se virar ali na hora que você está falando, né? Sim. Então, a gente tomou muita pedrada, a gente deu umas pedradas e tudo mais. E no final das contas, a gente recebeu proposta da Cris Arcangeli, Uhum. do João Apolinário e do Semenzato. A gente acabou aceitando a da Cris porque tinha mais sinergia com o que a gente queria fazer. Ela perguntou no nome do programa, chama Shark Tank. Shark Tank. O Brasil, né? No caso, tá participando do Brasil. Shark Tank Brasil. A gente está lá 4 temporadas. Procura como Tensei no YouTube que você vai achar. E aí a gente aceitou a proposta da Cris. Depois do programa, a gente, como eu falei, a gente sai com um termo de intenção de acordo. E aí a gente fez algumas reuniões com a Cris. Umas 5 ou 6 reuniões com a Cris. E no frigir dos ovos, a gente achou melhor não abrir o capital naquela época. Porque o maior acordo que a gente chegou assim, falou, puta, Cris, olha só, a gente vai pegar o dinheiro que você vai investir, acho que na época era 225, 250 mil, não me lembro mais o valor, por 30% da empresa, né? 35, acho. Eu falei, ó, a gente vai pegar o valor que você vai investir e a gente vai ter que ainda comprar equipamento, comprar maquinário, investir na fábrica, esse tipo de coisa. E eu acho que não é o que a gente teria que fazer. A gente ainda está muito cedo para isso, sabe? Vale a pena você abrir capital quando você vai pegar o dinheiro basicamente e crescer, alavancar. Então você vai pôr dinheiro em marketing, você vai pôr dinheiro em caixa para você suportar esse crescimento e uma série de coisas. Eu falei, a gente vai demorar um tempo para chegar ainda nesse patamar, porque a gente optou em trabalhar no mercado de nicho, então isso demora um pouco mais para acontecer e tudo mais. E aí, assim, a grande vantagem desse programa, que acho que é o maior ganho, todos os Sharks, eles são muito gente boas e todos eles querem desenvolver o empreendedorismo no Brasil. Uhum. Então a Cris falou assim, ó, beleza, eu concordo com a sua opinião. Vamos fazer o seguinte, eu vou ajudar vocês a chegar nesse ponto. Então, conta comigo o que você precisar, eu vou te ajudando aqui com mentoria, se precisar de contato, precisar disso, precisar daquilo, me chama e eu vou te ajudar a chegar nesse ponto. Então eu tenho o WhatsApp da Cris, né? Óbvio que eu não esbanjo, eu não abuso, mas sempre que eu tenho uma dúvida mais cabeluda, eu falo, puta, Cris, tô com uma dúvida assim, assim, assim. O que você fez na época que você estava lá no comecinho? Como é que foi para você lá na Fito Ervas? Como é que você fez isso? Como é que você fez aquilo? Então, por exemplo, um exemplo prático. A gente estava cadastrando como fornecedor homologado na Mundo Verde. Eu estava tentando há 2, 3 anos, desde que a gente começou com a Tensei. E não ia. Eu falei, puxa, Cris, você tem negócio com o Wizard, né, com o Carlos Wizard, que é um dono da Mundo Verde. Você não consegue me ajudar a cadastrar como fornecedor homologado? Aí ela falou, não, deixa comigo. Deu 2 dias, me ligou a CEO da Mundo Verde, a Cláudia. Que legal. Tiago, a Cris falou de você, não sei o quê, fala com tal pessoa, disse que eu falei. Beleza. Aí liguei para o gerente nacional e falei, beleza, a Cláudia me falou, fala com tal pessoa, disse que eu falei. Aí assim, eu cheguei na mesma pessoa que eu estava falando, só que eu cheguei do CEO para ela, né? Falei, aí Cláudia, mudou, né? Nossa, deu um dia, ela falou, tudo bem, tá cadastrado, não sei o quê. Que beleza. Olha. Então assim, muda muito. Você tem um network, né? Você tem um contato, muda muito. E você poder contar com a experiência de alguém que já passou por isso e foi bem sucedido, também ajuda muito, dá um pouco mais de segurança, né? Um pouco mais de tranquilidade para fazer. Então, acho que os maiores ganhos, além da exposição, que era a estratégia inicial, é você ter esse networking aí que você tem. Além disso, você tem uma validação da sua ideia, né? Se você tem investidores grandes investindo no seu negócio, a hora que você chega numa rede de mercado para cadastrar, num comprador, o cara fala, isso aí não funciona. Fala, então, mas a opinião desse cara é diferente, a opinião desse cara é diferente. Beleza. Vamos olhar com outros olhos. Então, acho que dá um pouco de uma chancelada ali, né? Uhum. Então você ganhou uma mentora e ao mesmo tempo essa rede de contatos forte. Que legal. Que show. Exatamente. Nossa, bacana. Isso vale muito a pena. Para quem quiser entender aí, vai lá. É um frio na barriga, é um nervoso danado, mas vale a pena. É um dia de nervoso, mas que vale a pena. Nossa Senhora. Que nervosismo. Mas é legal. É bacana. E o pessoal dá almoço também. Então dá para comer lá. Tiago. Não é perdido pela. Não é perdido, não.
Ai, ai. Essa foi boa. Ah, aí, né, é muito bacana isso, porque assim, é até interessante se contar até por trás dos bastidores, porque o que nós temos como acesso é aquele, é o inside, né? A gente vê rapidinho, é muito pouquinho, eles devem cortar muito mesmo, a gente vê só um pedacinho, né? Então, é bacana. Não, e aí tem também o nervosismo, porque você está no meio de uma discussão ali, aí a diretora fala, peraí, que a Camila tá brilhando, maquiagem, vai lá, aí passa maquiagem. Sério, tem Aí isso? fala, não, pode parar, você tá batendo palma perto do microfone, afasta, não sei o quê. Então, assim, não é um fluxo contínuo, você acaba tendo que parar, porque é o que eu Olha, falei, é um show, né? É um programa de TV. é como se fosse um filme ali, né? Corta, É, câmera ação. é mais ou menos isso aí. É mais ou menos isso Que aí. legal. Mas é bacana, é bem legal, a experiência valeu muito a Uma pena, experiência rica, né? Em vários sentidos, assim, você, com né, certeza. traz muito aprendizado e esse networking que você falou é, eu acho que um ponto muito positivo, né? Ainda mais hoje em dia. Com certeza. E como encontrar os produtos de vocês da Tensei? Ele vende pelo site, tem lojas físicas? Em qual região do Brasil vocês Bom, oferecem? Como que é? a gente está hoje em 9 estados da federação, né? Então Uhum, a gente tem ponto de revenda em Manaus, tem ponto de revenda no Pará, tem meio espalhado aí pelo Brasil. uhum, Só que como o produto é congelado, a logística ainda é um gargalo muito difícil de você trespassar, né? uhum, Então a gente está fazendo alguns testes aí, aumentando um pouco a capilaridade do e-commerce. Então a gente tem via e-commerce aqui no Rio Grande do Sul, basicamente Porto Alegre e Serra, São Paulo capital e Rio de Janeiro capital. Então, no Rio de Janeiro a gente tem um distribuidor e em São Paulo a gente está fazendo um teste na casa da minha mãe. Botamos um freezer lá, botamos o produto lá, para vocês separam e a gente vende. Tá bom, vamos testar, vamos ver se funciona. E aí a gente tem alguns pontos de revenda espalhados pelo Brasil, desde mercado, empório, loja de produto natural, lanchonete, restaurante, de tudo um pouco. Mais fácil para você achar o mais próximo de você, entra lá no site da PTC e tem uma aba lá onde encontrar, e aí tem um mapinha do Google que ele te geolocaliza e já joga as lojas mais próximas de ti ali. Então ali talvez seja o uhum. caminho mais fácil de conseguir achar. Se não, tenta no nosso e-commerce lá, se for nessas 3 praças que eu comentei, a gente consegue atender. Ah, que show. Fala pra sua mãe que eu quero testar, quero provar o produto de vocês. Eu vou comprar dela. Eu vou para o duro é mandar para Limeira, né? Que Limeira já é um pouco mais longe. É. Onde ela tá em São Paulo? Guarulhos. Ah, Guarulhos. Tá. É, não chega, né? Aí a gente consegue atender a região metropolitana ali, dá para atender, mas Limeira Uhum. já é um pouco mais distante. É. Quando eu for para lá, eu vou falar com sua mãe. Eu tenho, nossa, desde que eu assisti o Shark Tank, eu tenho vontade de provar o produto de vocês. Sério. Eu... Avisa sim, São Paulo tem bastante lugar. Ah, que bacana. E você gostaria de acrescentar alguma outra, né, tema dentro da empresa de vocês, alguma coisa que a gente não comentou aqui? Eu acho que não, você foi muito generoso, você me deixou falar um monte. E aí, conforme eu vou falando, eu vou me animando, eu vou me empolgando. Mas queria só agradecer de novo aí a oportunidade, o papo e o espaço, né? Pra gente falar sempre para divulgar, tem que ser sempre uma coisa boa. Ah, eu que agradeço. Foi um prazer conversar aqui, conhecer mais a empresa, né? Detalhes da empresa mais a fundo. Porque o que eu conhecia era só o inside do Shark Tank, então é muito pouquinho, né? Né? Um pouquinho do site de Muito vocês e tal. E foi bacana você nos contar como que foi essa experiência, contar mais dos produtos, né? Os desafios, né? E é muito bacana a gente poder conhecer um pouquinho melhor, né? A história de vocês. Parabenizo a você e toda a equipe, toda a empresa. Que hoje empreender no Brasil obrigado. a gente sabe que é um desafio e, Perfeito. né? E é um case de sucesso muito bacana aí pra gente. Peraí, eu vou dar uma olhada nas perguntas, ver se alguém tem alguma pergunta rapidinho, Ah, antes da sim, gente sim. encerrar, né? É. Porque passou meio rápido aqui. Deixa eu tentar voltar, peraí. Tinha bastante elogio. Pergunta, alguém perguntou Obrigado. alguma coisa? Eu vi aqui do Davis também, obrigado, Davis, muito gente boa também. Você consegue ver as perguntas aí? Porque, Então eu consigo algumas. pra mim, não volta. Peraí, deixa eu voltar lá no começo. É que ela volta e ela some, né? É, pra mim Esse não fica Instagram aqui é fixo muito no louco. último. Aí eu nunca. Às vezes dá certo, às vezes não. Dessa vez não tá dando. Ficou na última.
que apareceu Alquimia Vegana, parceiros incríveis. Eu só consigo ver isso. Esse da Alquimia Vegana é o pessoal que eles têm uma unidade aqui em Caxias e uma em Floripa que eles abriram agora. Ah, que Eles têm bacana. um. Nossa, eles fazem um lanche de carne de panela com casca de banana. Nossa, inacreditável. Uau, Muito bom. diferente também. Muito bom. Diferentão. Você consegue ver aí? Alguma pergunta? Então, eu estou vendo aqui quantas medidas, manda para cá. Mas é só que eu consigo ver. Agora travou, não consigo ver mais nada. É, para mim, passou muito rápido, e aí agora se eu tento voltar, não volto. É que perguntou o nome do programa, que é o Shark Tank, que a gente falou. Entra lá no YouTube da Tensei tem o link lá. No www, no YouTube lá, só jogar Tensei vai achar. Não, é só o pessoal elogiando. De novo, obrigado aí, pessoal. Alguém Pelos perguntou, elogios. ó, dica para transportar congelados. Ih, rapaz, é treta. Transportar congelado, você tem que garimpar muito. O que a gente tentou fazer aqui, a gente tentou consolidar um pouco em poucas transportadoras, né? Porque aí você ganha um pouco mais de volume dentro da transportadora e você consegue fazer alguns acordos melhores. Além de você ter menos estresse, porque transportadora boa é aquela que funciona, que você entrega e vai pensar em outra coisa. Se tiver que ficar rastreando entrega, é muita dor de cabeça. Uhum. Então a gente acabou garimpando um pouco nisso, né? Selecionando ali alguns poucos parceiros para tentar negociar uma tabela maior, fazer um volume um pouco maior dentro do transportador. E agora o desafio nosso é tentar enxugar o custo da logística. Por exemplo, hoje a gente gasta de logística aqui na casa de uns 13,5%, 14% do faturamento. É alto, a nossa meta é chegar na casa de 10%, só que para congelado é um número muito razoável. Normalmente os fretes ficam na casa de 20%, 22% do valor da nota, né? Então você ter aí algo que fica entre 10 e 12 é um número interessante. Só que você precisa dar uma garimpada. E não tem muito segredo, não. É achar alguns fornecedores certos, fazer o relacionamento com o cara ali para você ter uma tabela melhor e manter o relacionamento. A transportadora que a gente mais usa, a gente tem relacionamento com eles aqui há uns 6 anos. E já fui um monte de vezes tomar café com ele, ele já veio aqui tomar café, conheço o dono, conheço o filho do dono, dá presente de aniversário. E assim é fazer o relacionamento que não tem muito o que fazer. Você depende dele, ele depende de você. Uhum. Então é um pouco disso. Porque congelado você não tem muito para onde fugir, não. Ainda é um desafio, né? Ainda mais no nosso país que tem clima muito quente em algumas regiões, né? O interior aqui é É. quente pra caramba. Você tem, é quente pra caramba e o problema do congelado é que normalmente o pessoal transporta só carreta fechada, né? Hum, Você não tem o cara que faz o fracionadinho ali. Vou entregar ali 5, 6 quilos para essa loja, 10 quilos para outra, 20 quilos no mercado. O cara transporta, você fecha em pallets normalmente, né? 1 tonelada, 2 toneladas. E aí, assim, para mercado nichado, você não tem esse volume. uhum, Você vai vender no picadinho. Você tem que achar o fornecedor que faz o picadinho com um custo razoável. sim, É imaginar. de fato. Tem um veganos, veganitude, alguma coisa assim, chamou vocês para parceria, falando que eles são de, Vegano é tudo, vou anotar aqui é, já. eles são de Porto Alegre, acho que é isso. Porto Alegre é tudo. É quase É, parte da grande farroupilha. eles querem parceria aqui, ó. Mandaram. Esse eu Vou acho anotar. um lado complicado do Instagram. Às vezes falha nessa parte de devia ter uma caixinha só para perguntas para pôr no final. Porque durante a É, conversa, às vezes a gente está conversando, passa muito rápido, e depois quando a gente tenta voltar, some, não sei onde vai parar. Queria saber onde que vai parar. isso é verdade. Né? E depois a gravação É, não aparece. não aparece. Chamou aqui também a Carol Bacara. Nossa, é uma Nutri incrível, aqui de Caxias. Ela Ah, é focada em Nutri pediátrica. Ela ajudou a gente na linha Kids aí, o que a gente podia fazer. que legal. Ela é incrível, né? O Instagram dela é maravilhoso. Só criançada comendo, ensina dica de primeira alimentação e tudo mais. Ela é incrível. Siga ela lá, Que que ela é muito show. gente boa. Sim. Para o pessoal da parceria escreveu aí que eles são de delivery vegano. Alguma coisa assim. Ah, beleza. É. Agora ficou mais claro. Uhum. Vou chamar.
Acho que tentamos cobrir tudo que a gente conseguiu. Ficamos É, dentro da listinha a ali. gente pede desculpa se perdeu alguma pergunta, mas tem um pouco de falha no Instagram nesse sentido, porque às vezes, né, durante a conversa vai passando muito rápido, a gente não consegue, e aí às vezes não consegue voltar também, algumas coisas se perdem. Mas, Então, mas para quem tiver dúvida aí, pode me chamar ali no sim, Instagram, no Pensei Vegano Saudável, quem responde sou eu. Então vai acabar falando comigo no combinado. Instagram, no WhatsApp, é muito conseguir ali. E eu Acho que é mais deixo fácil. aberto também, se alguém tiver alguma dúvida e quiser me mandar, eu repasso para o Thiago também, né? Pela ONG a gente faz como um canal de dúvidas, a gente deixa assim combinado. Vamos difundir a Tencent no Brasil. Na Bahia, na Bahia. Dom Baleiro? Acho que é isso. Um paeleiro, é coisa fina. Uhum. Combinado. Tiago, agora, de verdade, agradeço aí a sua participação na Tensei. Muito obrigada. Foi um caso de sucesso muito bacana aí, que a gente trouxe, né, de uma tendência super forte, que é o veganismo, né? E é algo que a gente vê que vai além de uma alimentação, diria que é uma consciência, né? A pessoa é um É, modo é para a vida. Então não é uma coisa que vai além de não só a alimentação, mas é toda uma consciência. É o que você falou, a pessoa é nas atitudes, no pensar no meio ambiente, no que vai usar até para lavar o cabelo, né? Tem algumas coisas assim que são veganas, então tem uma coisa, é uma mentalidade que vai além de só alimentação, toda uma consciência, né? E aí. eu acho que o veganismo, para mim, pelo menos o que me chamou muita atenção é você sair um pouco do automático, sabe? Uhum, Porque a maior parte das vezes a gente vai consumindo as coisas no automático, né? sim. Era uma coisa que a sua mãe fazia, você faz, era uma marca que você comia quando criança e por aí vai. Só que você nunca se questionou, por exemplo, de onde veio, o que acontece, qual o impacto, o que aquilo faz, sabe? Então, você sair um pouco do automático e se questionar é uma parada que tem um poder inacreditável. Uhum, E querendo ou não, a única coisa, a gente pensou muito, por exemplo, como é que eu posso mudar o mundo? Por exemplo, você discute política. Política é isso, política é aquilo, mas puta, o que eu posso fazer? Basicamente nada. O meu voto ali é o que tem. Só uhum, que um voto de uma pessoa não vai mudar o mundo, de milhares vai mudar. Só que talvez a única coisa que esteja mais ao seu alcance, que é uma escolha diária, é o que você vai consumir. Basicamente é o seu hábito alimentar, é o seu hábito ali de fazer exercício, de se movimentar, que só depende de você, e o que você vai consumir, só depende de você. Então, basicamente, o ato político mais forte que você pode fazer é optar por consumo mais consciente, é optar por uma forma de pensar diferente, é olhar o que você quer de fato deixar para o mundo, o que você quer deixar para seus filhos, para seus netos e por aí vai. Né? uhum. Mas acho que de fato, e é por isso que o veganismo começa a ganhar um pouco mais de força, a meu ver, por conta disso, porque você estimula as pessoas um pouco a pensar, né? Fala, cara, olha só, você sabia que isso vem daqui? Ou você sabia que isso aqui acontece assim? Não, não sabia. Achei que a vaca nascia na bandeja e era isso. Eu falei, não, É, não é, cara. Puxa vida. Então, acho que é um pouco disso, né? É você tornar ali as coisas mais palpáveis para você, para mostrar que você pode mudar as coisas no dia a dia, com sim. ações simples. E o que é bacana é que vocês continuaram o legado da dona Bernadette. Bernadette, né, que você comentou? É isso aí. Então, vocês não deixaram morrer, ao contrário, vocês A agregaram gente valor. ampliou. Vocês É agregaram isso valor aí. ao legado dela e continua, né? Continua. Muito bacana, muito show. Eu acho que esse é um pouco do sucesso da Tensei, é que ela vai dando uma mãozinha lá de cima, né? Na Sim. hora que a gente está meio mal, ela fala, não, deixa eu ajudar agora. Aí ela mete a mão, tá, agora vai. Vocês têm uma ajuda mística. Ah, Ah, é. Tanto que eu não falei do nome. Tensei significa criado pelo céu. E olha, foi que uma legal. sugestão do sensei da Bernadette na época, né? A hora que ela falou que abriu o preço, mas que ela estava pensando em nome. E aí o sensei dela sugeriu o Tensei, que é criado pelo céu. Então é uma coisa mais Que lindo o divina, mais significado. ampla. Sim, É muito bonito, é bonito. bonito. Ah, que show. Olha, eu agradeço novamente. Obrigada por compartilhar aqui com a gente todas essas experiências muito ricas, né? E a gente fica aberto aí para dúvidas, né? Se alguém tiver, não conseguiu, a gente não conseguiu captar aqui no meio sem querer, né? Passando muito rápido. E, mas a gente fica aberto.
né? Quem quiser, manda pra gente, manda pro Thiago, né, os dois, né? Vai ser sanado em algum momento, né? Obrigada, Perfeito, Thiago. isso. Um grande abraço para Eu que agradeço o vocês. convite de novo. Obrigado. Obrigada. Tchau, Tchau, boa noite. tchau. Boa Boa noite. noite, pessoal. Boa noite, Obrigado. pessoal. Obrigado por participar. Tchau, tchau.